De volta com o Clube do Livro por aqui na Unicinos FM, também na TV Unicinos. O assunto de hoje é A Metamorfose, do Franz Kafka, livro completando 100 anos agora em 2015. E estamos aqui direto da Feira do Livro de Porto Alegre, fazendo esse Clube do Livro especial. E agora temos convidada aqui no programa. Isso, Rodrigo. A gente vai conferir agora a professora do curso de Letras da Unicinos, Isabel Arendt, e ela fala sobre a obra. Vamos nessa. A Metamorfose a gente pode inserir no que se chama de realismo fantástico, né? Uma estética literária que predomina no final, que vai se iniciar. Na verdade, Kafka é um precursor, né, disto que até é chamado pelos críticos de romance do absurdo, né? No final do século XIX, início do XX, né, quando ele produz essa narrativa. E é um aspecto que até então não era utilizado, né, numa estética bem realista como predominava, né? Então é justamente uma obra que contribui para essa transição, né? E vai ser inspirador, né, de muitos outros autores ao longo de todo o século XX, né, até hoje. Então é uma obra marcante, toda a obra de Kafka e especialmente a Metamorfose, né? Ele descreve muito bem os sentimentos de angústia, de solidão, e que são aspectos que tornam a obra tão universal, né? E buscada e lida até hoje, né? Então ela é muito interessante nesse sentido. E o fato, se a gente entrar na narrativa, né, o fato de ele utilizar, né, um inseto como algo em que o ser humano se transforma, né, como é relacionado ao sentimento, né, de diminuição, de inferioridade que ele está sentindo, talvez naquela sociedade em que ele vivia, né, isso podia estar refletindo esta sociedade da época, né, todas as obrigações, né, os sentimentos em relação ao trabalho, as obrigações com a família, né, e aí ele representa neste inseto toda essa angústia presente aí na obra. Isso aí, então, agora que sabemos mais sobre o autor com a professora de letras aqui da Unicinos, Isabel Arendt, vamos então falar um pouquinho da sinopse aqui, do resumo da ópera A Metamorfose, do Franz Kafka, Camila Kiel. É tudo muito conciso. Uhum. O livro conta a história de um caixeiro viajante chamado Gregor Samsa. Sim. E um belo dia, ao despertar, ao acordar, ele se vê transformado em um inseto monstruoso. Acabou, obrigada, tchau. Poderia ser assim, né? A primeira linha do livro é isso, basicamente. Mas aí, então, a partir daí a história se descortina, né? E se for pensar, não tem muito drama, assim, tipo, já tá, isso aqui aconteceu, tá? Agora começa a contar a história. Sim. Tipo, é direto, ó, tá aqui, agora vamos ver o que aconteceu. Isso, e aí a partir daí então a história se descortina aí nas agruras dessa nova condição, desde a percepção do Gregor Samsa, dessa criatura que ele se transformou, né, aparentemente, né, a preocupação dele em como cumprir, por exemplo, com suas obrigações de trabalho, sendo que ele está num novo corpo, digamos assim. Então, no início do livro ele fica bem preocupado, muito. De ter que ir ao trabalho, de ter que trabalhar e tal. Nunca faltei um dia no trabalho, agora o que vai acontecer, né? Nunca fiquei doente, o pessoal vai desconfiar, né? Se eu nunca fiquei doente, eu fiquei doente um dia, né? A preocupação dele com o trabalho era impressionante. E eu não sei se ali não fala assim, um inseto minúsculo, eu já fiquei meio não sei se foi um inseto grande. Um inseto gigante no início, mas depois que vira um setinho, né? Não sei. Minha impressão é essa. Não, que eu entendi é que ele ficou do tamanho dele. No início. Ele consegue se esconder embaixo do sofá, né? Mas isso não quer dizer que... Eu não acho que é do tamanho dele. Eu acho que é uma coisa mediana. Não é nem pequeno, nem grande não é pequeno. demais. Eu acho que é grande. Eu já imagino assim, que ele, no início é um inseto grande, tanto até que o cara vai fechar a porta nele, não consegue passar, né? Se machuca. Mas pra mim, com o tempo, ele vai continuar a metamorfose, né? E ele deve começar a diminuir, a ficar do inseto no tamanho. Olha que loucura isso, cada um faz a sua interpretação. E aí, então, tem a questão também de como a família vai se adaptar a essa condição, como o próprio Gregor Samsa vai se adaptar à sua nova realidade, como a família também vai se adaptar a essa condição dele, né? Na verdade,
ele parece que aceita bem. Ele fica mais preocupado com Eu o acho- trabalho. Isso é uma coisa que tu falou que eu acho assim, ó, sensacional no livro, assim, sensacional no sentido do que ele nos coloca a refletir, que é justamente isso que a Fernanda falou. Ele me parece muito conformado com a situação dele. Bom, eu tô nessa situação diferente, eu tô passando por uma transformação, e é isso. E ele aceita essa condição, assim, de forma, eu acho, muito de forma muito conformada, né? Mas enfim. É da história então, da metáfora, né? Ele se conforma com a situação dele, da mesma forma que se conforma que ele tem que trabalhar pra sustentar a família. Isso aí. E aí, então, assim, vai se desenrolar essa história, né? Surreal, essa história bizarra, muito calcada no absurdo, enfim, desse grotesco e tal. E da própria condição grotesca que é a condição humana, né? Então, essa parece um período não muito grande, alguns meses, que isso acontece na vida desse caixeiro viajante, o Gregor Samsa. E eu acho que os desdobramentos assim do livro são interessantes e nos colocam a pensar muitas vezes você serve as pessoas enquanto você é útil. Depois que você não é mais útil, as pessoas têm uma facilidade de te descartar, te menosprezar, né? Que foi o que aconteceu com o Gregor Samsa durante aí essa trajetória. É importante dizer que a família dele, né? A família dele é um pai, né? É o pai de família, a mãe e a irmã. E a irmã tinha um carinho muito grande pelo Gregor, assim como o Gregor tinha por ela, assim. Era um relacionamento bom que os dois tinham. E o Gregor, ele ficava muito preocupado a respeito do trabalho, porque os pais dele tinham uma dívida muito grande. Então ele trabalhava para pagar essa dívida e ele sonhava em poder deixar de ser um caixeiro viajante e poder fazer sua vida, né? Sim. Mas ele fazia cálculos. Bom, em 6 anos eu acho que eu consigo pagar essa dívida e consigo então me livrar disso. Será que conseguiria mesmo? Não sabe, né? Mas 6 anos é um período muito, muito grande, sendo que ele já estava trabalhando há muito tempo. Ele já trabalhava há 5 anos já como caixeiro viajante. Porque eu imagino que o salário dele é muito bom, né? Porque tu pensa bem, eles estavam num apartamento que ele descreve como um apartamento grande, certamente alugado. Ele conseguiu sustentar o pai, a mãe e a irmã, pensando em mandar a irmã para um conservatório musical. Né? Então devia ser um salário muito grande. Pra tu ver depois, os 3 trabalhavam depois, né? Quando tu cola o solo todo, os 3 passam a trabalhar e mesmo assim os 3, com o salário dos 3 juntos, não conseguem ter o mesmo sustento que tinha com só o Gregor. Né? É um sujeito muito abnegado também, né? O Gregor. E bastante ingênuo também, na verdade, né? Se for pensar. Bem ingênuo. Da forma como ele pensa, assim, de, bom, vou me sacrificar pela família porque esse é o meu... minha função, como se fosse uma função social dentro da família. E eu ele quase, meu fardo que eu tenho que carregar porque eu sou obrigado a isso. E ele não fica com raiva quando descobre que, na verdade, ele trabalhava para sustentar a família, mas ele não precisava fazer isso sozinho. Porque quando ele ficou impossibilitado de trabalhar, ele descobre que o pai dele, para sustentar a família, usa as economias que tinha, vende joias e mais tarde todos os membros da família trabalham. O pai dele num emprego subalterno no banco, a irmã atendendo numa loja e a mãe costurando, né? Então, assim... Ou seja, tipo, eles exploravam o Gregor Samsa, na verdade. O próprio pai, na verdade, e ele não se tinha... revolta com isso, o Gregor. Em nenhum momento, na verdade, ele se revolta, né? Mas o pai, ele conta no livro, né? Que o pai, quando o Gregor trabalhava, ele tipo, era um sujeito cansado, parecia que não tinha forças para trabalhar, não podia trabalhar. Quando o Gregor começa a não poder trabalhar e o velho tem que começar a fazer alguma coisa, ele muda de atitude. Não, ele começa a ficar mais altivo, ele consegue fazer coisas. Sim. Então, ou seja, era quase que fosse também uma máscara que ele usava ali. Bom, já que o Gregor tá lá, eu vou ficar aqui no meu canto, tranquilo, sossegado, sem fazer muita força. Se eu mostrar que eu tenho muita saúde também, eu vou começar a ter que trabalhar, então vou indo assim, né? Nação, né? Mas tem um momento assim que o Gregor chega a ter uma revolta, mas não com a família, né? E sim no momento que aqueles 3 caras que alugam um quarto acabam meio que se revoltando, gerando uma briguinha com a família. Ali é o único momento que ele se revolta, porque é uma pessoa que tá enfrentando a família dele, né? Então o negócio é minha família. Né? Só pra explicar, né? Chega um determinado momento, então, que o pai do Gregor Samsa, pra ajudar ali nas despesas da casa, aluga alguns quartos desse apartamento pra pessoas, enfim, pra inquilinos e tal. E esses inquilinos são muito... estranhos,
nojentos. Chatos mesmo, né? Snobs. E snobs, essa é a palavra, snobs. Sim, os caras chegam com uma banca toda, né? Isso, vamos alugar colocavam aqui, uma mas eu banca. não quero esses móveis aqui, vamos usar os nossos. E a não sei família, o quê mas na e verdade no tal. início a família atende, né? Tanto que tem uma parte que a irmã do Gregor vai tocar violino, né? Isso. E daí, vem o pai, ajuda. Não. Porque ela tá tocando na cozinha dele, só, que música maravilhosa. Daí vem o pai todo orgulhoso. Não, mas a todo família mundo- fica totalmente subalterna aos hóspedes. E mostra aí um pouquinho, né, da... Bom, tu vai colocar pessoas hóspedes na casa, não precisa virar um serviçal também, né? Tu Sim. pode apenas alugar o quarto e... Mas não, eles, por exemplo, não sentavam mais à mesa de jantar Sim. pra comer. Eram os convidados, os hóspedes, e eles ficavam na cozinha. Cara, eu fiquei imagina o tamanho dessa casa que estavam, né? Porque conseguiu alugar um quarto pra 3 pessoas, cabiam 3 pessoas ali, tranquilamente. Os 3, e tinha mais um quarto que ficava o Gregor o tempo inteiro. Tu imagina o tamanho dessa casa, E né? no final, até fiquei pensando, tipo, no final do livro, né? Que parece que a família fica bem mais unida, né? Isso parece triste, assim, porque eles têm menos dinheiro e tal, estão trabalhando mais. E mesmo assim ainda ficam mais unidos. Essa coisa do trabalho, né? E, enfim, o próprio Gregor Samsa é um homem que ele torna-se um inseto nessa metáfora, mas na verdade torna-se um ser, digamos, inferior diante do que? Da insensibilidade da sociedade, da insensibilidade do patrão dele, da insensibilidade da própria família e tal, né? Então, o que me choca nessa narrativa é justamente isso, assim, é o quanto vale uma vida humana, né? E o próprio, falando sobre o trabalho mesmo, o emprego do Gregor Samsa não era um negócio que ele gostava pra caramba de fazer, não, ele tolerava o emprego, né? Mas ele fazia aquilo porque tinha que sustentar a família. Então, ele estava insatisfeito, na verdade, com essa função que ele cumpria, assim. E é o que também acontecia com o Kafka. Ele foi um cara que trabalhou em vários empregos burocráticos, só que ele, na verdade, não gostava, porque isso ocupava o tempo dele que ele gostaria de ter só para escrever, só para suas atividades literárias. E toda essa questão do embate mesmo com o poder do patrão, como o patrão é explorador, tudo isso aparece nessa obra, que também é um pouco do que ele refletia sobre a vida dele, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso do trabalho, depois do intervalo, então, falar um pouquinho mais a respeito dessa parte do livro, que eu acho que é bem interessante, porque, de novo, né, é muito atual. Depois do intervalo, mais Clube do Livro especial da Feira do Livro de Porto Alegre, A Metamorfose, do Franz Kafka.